Tudo começou com um cálice de vinho do Porto quebrado que me fez ser expulsa como um trapo na frente de todos. Durante 10 anos, trabalhei duro e reconstruí minha dignidade. Ergui um império pronto para esmagar e engolir o seu mundo inteiro. Até hoje, você se ajoelha na rua, um mendigo olhando com tremor para o auge do meu sucesso. Antes de começarmos a história, por favor, comentem de que cidade ou país vocês são. Quero saber. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para que este canal cresça ainda mais. As luzes do gigantesco candelabro de cristal no centro da mansão da família Tavares brilhavam como milhares de estrelas. O perfume de orquídeas e rosas caras dançava no ar, misturando-se com o cheiro dos perfumes dos homens de terno e das socialites que compareceram ao 60º aniversário de Dona Leonor. Sofia, usando um vestido simples de linho que ela mesma costurou cuidadosamente, estava em um canto, garantindo que as bandejas de comida nunca ficassem vazias. Havia uma leve ansiedade em seu peito. Ela tinha feito de tudo para que a noite fosse perfeita. Nos 10 anos de seu casamento com Nuno, Sofia sabia que sua posição naquela casa nunca tinha sido igual à dos outros membros da família. Mas esta noite, ela esperava que um sorriso de satisfação de sua sogra pudesse diminuir a tensão que envolvia o relacionamento delas. Sofia, certifique-se de que não haja uma única mancha nessas taças de cristal. Não quero que os sócios de Nuno vejam sua negligência, ordenou Dona Leonor quando se cruzaram. A mulher mais velha usava um colar de diamantes de brilho intenso. Ela olhou para Sofia de cima a baixo, um olhar que sempre fazia Sofia sentir-se diminuída. Já verifiquei 2 vezes, senhora. Está tudo limpo, respondeu Sofia educadamente, esforçando-se para manter a voz baixa. Do outro lado do salão, Nuno ria alegremente com seus parceiros de negócios. Ao lado dele estava Isabel, uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho, filha do principal parceiro de negócios de Nuno. Isabel ria alto, enquanto ocasionalmente tocava o braço de Nuno de forma sedutora. Essa garrafa de vinho do Porto é realmente extraordinária, Nuno. Verdadeiramente de uma safra especial, não é? A voz de Isabel chegou aos ouvidos de Sofia. Nuno assentiu arrogantemente. Você está certa, Isabel. Essa é a minha coleção favorita. Consegui-a em um leilão em Londres no ano passado. Apenas pessoas com um alto entendimento de vinhos podem apreciar. Lá, de repente, o riso foi interrompido pelo som de pequenos passos. Tiago, o filho de 6 anos de Sofia, estava correndo e perseguindo uma pequena bola que voava abaixo em direção à mesa onde estava o cálice. Quando Sofia viu isso, seu coração pareceu parar. Tiago, pare! Gritou Sofia, mas era tarde demais. Crash! O som da valiosa porcelana se estilhaçando em 1000 pedaços no chão de mármore foi como uma explosão no meio do silêncio da celebração. O cálice antigo de vinho do Porto, do qual Nuno se orgulhava, agora estava quebrado e sem valor. Todos os convidados ficaram chocados. Tiago estava parado, tremendo ao lado dos cacos, seu rosto pálido e lágrimas começando a brotar em seus olhos inocentes. Sofia correu imediatamente para o filho. Ela se ajoelhou para verificar se havia ferimentos nas pequenas mãos de Tiago. Filho, você está bem? Está machucado, sussurrou Sofia, preocupada, mas o silêncio durou apenas um segundo. Uma mão áspera agarrou o ombro de Sofia e a puxou com força, fazendo-a quase cair. Nuno estava ali, o rosto vermelho de raiva incontrolável. Seus olhos não estavam em Tiago com preocupação, mas fixos nos cacos do cálice, cheios de tristeza que se transformou em ódio intenso. O que vocês fizeram? Gritou Nuno. Sua voz ecoou, destruindo a dignidade de Sofia diante de centenas de pares de olhos que agora observavam com desdém. Nuno, desculpe. Tiago não fez de propósito. Ele só estava perseguindo a bola, Sofia tentou explicar, a voz tremendo. Nuno olhou para Sofia com desprezo, como se ela fosse uma sujeira em seu sapato. Não foi de propósito. Você sabe quanto valia aquele cálice. Você não conseguiria comprá-lo nem se trabalhasse a vida inteira como empregada. A palavra empregada atingiu Sofia diretamente no coração. Ela tinha servido por 10 anos,
cuidando da casa, de Nuno quando ele estava doente e de sua sogra com paciência. Mas aos olhos de seu próprio marido, ela ainda era apenas uma serviçal. Dona Leonor se aproximou, com a expressão de intensa irritação. Eu já te disse antes, Nuno, trazer uma mulher do campo para esta casa só traria desgraça. Veja agora, ela nem consegue ensinar ao filho boas maneiras em uma mansão. Isabel, parada atrás de Nuno, sorriu levemente enquanto cobria a boca, como se o incidente fosse um show divertido. Que pena. Aquele cálice era tão raro. É verdade. Nem todo mundo tem classe para pertencer a este lugar, acrescentou Isabel. Nuno olhou para Sofia, que ainda abraçava o choroso Tiago. A raiva em seus olhos endureceu e se transformou em uma decisão fria e cruel. Ei, empregada, tire seu filho da minha frente agora mesmo, gritou Nuno, apontando para a porta. Estou farto de ver sua cara que sempre traz azar a esta casa. Você é apenas um peso que atrapalha meu sucesso. Querido, por favor, é só um cálice. Podemos conversar sobre isso com calma, implorou Sofia. Suas lágrimas caíram de vez. Ela sentiu seu mundo desmoronar. A honra que ela tinha guardado por tanto tempo para o bem de sua família agora estava sendo pisoteada em público. Não há mais nada para conversar. Minha paciência se esgotou. Nuno respirou fundo e proferiu as palavras que se tornaram um pesadelo para qualquer esposa. Na frente da minha mãe, na frente de todos aqui, estou te expulsando a partir deste momento. Não somos mais casados. Arrume suas coisas e saia daqui. Sofia ficou chocada. Ela congelou no chão de mármore frio. O silêncio envolveu o salão por um momento antes que murmúrios baixos começassem entre os convidados. Alguns olhavam com pena, mas a maioria zombava. Sofia olhou para Nuno, procurando qualquer amor restante nos olhos do homem. Mas o que ela viu foi apenas ódio e arrogância. Sem dizer mais nada, Nuno virou as costas e instruiu os empregados a limpar os cacos, como se Sofia não estivesse mais ali. Dona Leonor bufou e se virou novamente para seus convidados, como se a expulsão de sua nora fosse apenas um pequeno inconveniente em sua celebração. Sofia se levantou, as pernas como gelatina. Ela pegou Tiago, que ainda estava apavorado. Ela caminhou para o quarto deles nos fundos, um pequeno cômodo onde eles moravam há muito tempo, enquanto Nuno passava mais tempo em seu escritório ou na grandiosa suíte master. Sofia precisou de apenas 15 minutos para colocar algumas de suas roupas e as de Tiago em uma bolsa velha e rasgada. Ela não levou nenhuma joia que Nuno havia dado, pois sabia que Dona Leonor a acusaria de roubo. Quando ela saiu pela porta dos fundos, uma forte chuva caiu, como se o céu estivesse em luto por sua tristeza. Sob a luz fraca de um poste fora dos altos portões da mansão dos Tavares, Sofia deu uma última olhada no edifício. Seu coração partido endureceu lentamente. A ferida era profunda, mas por trás da dor surgiu uma determinação que ela nunca havia sentido antes. Ela tateou o bolso de seu vestido e encontrou um cartão de visita antigo que havia pegado no mercado alguns meses antes. Um contato para um trabalho no porto, longe da cidade, um trabalho pesado que as mulheres geralmente evitavam. Sofia segurou a mão de Tiago com força e começou a andar sob a chuva em direção ao terminal de ônibus mais distante do centro da cidade, ignorando os táxis que passavam e escolhendo o caminho escuro e escorregadio. O frio da chuva que caía em Lisboa naquela noite parecia penetrar até os ossos de Sofia, mas aquele frio não era nada comparado ao vazio que ela sentia no fundo de seu coração. Ela estava parada do lado de fora dos altos portões de ferro preto, abraçando a bolsa molhada em seu peito, enquanto sua mão direita segurava firmemente o dedo trêmulo de Tiago. Espere um momento, uma voz aguda fez Sofia parar. Dona Leonor apareceu sob um grande guarda-chuva segurado por Ricardo, o assistente pessoal de Nuno. Ricardo estava curvado, a expressão de constrangimento, mas ainda cumpria seu dever de cobrir sua patroa. Abra aquela bolsa, Ricardo. Verifique o conteúdo, ordenou Dona Leonor. A voz era inexpressiva, mas cheia de autoridade. Mas, senhora, já é noite e a chuva está muito forte.
Ricardo tentou argumentar, sua voz quase se afogando no estrondo dos trovões. Ricardo via frequentemente Sofia trabalhar incansavelmente naquela casa, e ele sabia que Sofia não roubaria. Abra agora. Não quero que nenhum item valioso da família Tavares seja levado por esta empregada, insistiu Dona Leonor, seus olhos fixos em Sofia com puro ódio. Sofia permaneceu em silêncio. Ela não resistiu quando Ricardo pegou sua bolsa com as mãos trêmulas e a abriu sob o guarda-chuva. Dentro da bolsa, havia apenas algumas roupas de Tiago, vestidos velhos e desbotados de Sofia e um conjunto de produtos de higiene pessoal. Os olhos de Dona Leonor se estreitaram quando ela viu uma pequena caixa de veludo vermelho escondida entre as roupas. Ela a pegou rapidamente. O que é isso? Com certeza é uma joia que Nuno comprou, disse Dona Leonor. É uma herança de minha falecida mãe, senhora. Não veio de Nuno, respondeu Sofia com a voz rouca, quase sem voz de tanto chorar. Dona Leonor abriu a caixa e encontrou um anel de ouro fino com uma pequena e desbotada pedra. Sem qualquer remorso, ela enfiou a caixa no bolso de sua cara bata. Tudo o que entra nesta casa se torna propriedade desta casa. Pagamento pelo cálice que seu filho quebrou. Agora vá embora, não pise mais nesta terra. Dona Leonor virou as costas e voltou para o calor de sua mansão. Ricardo olhou para Sofia por um momento, um olhar cheio de desculpas, antes de ser forçado a seguir sua patroa. O portão de ferro bateu com força quando o segurança o fechou, deixando Sofia e Tiago na escuridão total. Mamãe, está frio, sussurrou Tiago. Sua voz era pequena e rouca. Sofia voltou a si. Ela viu seu filho encharcado. Os sapatos de Tiago, que já estavam um pouco apertados, estavam submersos na água da enchente. Ela imediatamente tirou sua jaqueta fina, que também estava molhada, e a colocou na cabeça de Tiago, para que a chuva não atingisse diretamente o rosto do menino. Eles começaram a andar. Sofia não sabia para onde ir. Ela não tinha família na cidade. Seus pais haviam falecido e seus amigos haviam se afastado gradualmente desde que ela se casou com Nuno e subiu na sociedade, ou assim eles pensavam. Sofia caminhou pela calçada, afastando-se do condomínio exclusivo. Cada passo era extremamente pesado, não apenas por causa da água que encharcava suas roupas, mas por causa do peso dos insultos que ressoavam repetidamente em seus ouvidos. Empregada ingrata, que traz azar. As palavras de Nuno giravam como facas cortando sua alma. 10 anos ela deu sua vida por aquele homem, e em uma noite, ele a jogou fora como lixo sem valor por causa de um objeto. Depois de caminhar por quase 2 quilômetros, Sofia encontrou uma parada de ônibus silenciosa. A luz ali piscava, criando uma atmosfera assustadora. Ela sentou Tiago no banco de cimento frio. Tiago começou a tossir, seu corpo tremendo. Espere um pouco, filho. Mamãe vai encontrar um abrigo melhor, disse Sofia enquanto massageava os braços de Tiago. Tiago olhou para a mãe com olhos vermelhos. Mamãe, não vamos mais para casa. Papai está bravo por causa do cálice. Desculpe, mamãe. Prometo que não vou mais correr. Ao ouvir isso, a defesa de Sofia desmoronou. Ela abraçou Tiago com força, deixando suas lágrimas se misturarem com a água da chuva em suas bochechas. Seu coração estava completamente partido ao ver seu filho se culpando pela crueldade do pai. Não é sua culpa, filho. Papai está apenas cansado, mentiu Sofia, porque ela não queria que Tiago odiasse o pai naquele momento, mesmo que seu próprio coração estivesse cheio de raiva. Sofia viu seu reflexo no vidro escuro da parada. Seu cabelo estava bagunçado, seu rosto pálido e suas roupas rasgadas. Ela parecia exatamente o que Nuno havia dito, uma empregada lamentável. Mas quando ela viu o medo nos olhos de Tiago, algo surgiu dentro dela. O medo foi lentamente substituído por um fogo frio. Ela segurou os ombros de Tiago, olhando nos olhos do filho com uma intensidade que ela nunca havia mostrado antes. Tiago, ouça a mamãe. Esta noite, realmente não temos nada. Fomos expulsos, insultados, e estamos com frio aqui. A voz de Sofia estava firme agora, não mais tremendo. Mas eu prometo a você,
Um dia, voltaremos a este lugar. Nós os enfrentaremos de cabeça erguida. Eu mostrarei a eles que não somos empregados. Teremos uma dignidade maior do que aquela mansão. Lembre-se da promessa da mamãe, Tiago. Tiago assentiu lentamente. Embora ele não compreendesse completamente a palavra dignidade, ele sentiu a mudança em sua mãe. Sofia não estava mais chorando. Sofia tateou o bolso, procurando por qualquer coisa, e encontrou alguns papéis amassados que ela havia guardado para comprar o leite de Tiago no dia seguinte. Essa era a única riqueza que ela tinha. Ela viu um ônibus velho e barulhento parar na frente da parada. O ônibus ia para uma área industrial conhecida pelas fábricas de tecido. Sofia sabia que, se pegasse aquele ônibus, iria para um lugar estranho para ela, sem garantia de moradia. Mas permanecer nesta cidade apenas a lembraria da dor. Ela precisava desaparecer para renascer. Sofia se levantou, pegou sua bolsa e estendeu a mão para Tiago. Ela caminhou em direção à porta aberta do ônibus, dando todo o seu último dinheiro ao cobrador, sem deixar um centavo para a comida deles. Ela se sentou no último banco, que cheirava a roupas velhas, observando as luzes da cidade se afastarem gradualmente pela janela embaçada. O vapor do ferro elétrico envolvia o rosto de Sofia, que já estava encharcado de suor. Dentro da pequena e apertada sala de 3x4 metros, o cheiro de sabão barato e o cheiro azedo de roupas sujas se misturavam, criando um ar sufocante. Uma semana havia se passado desde aquela noite de vergonha, e agora Sofia estava atrás de uma pilha de roupas dos trabalhadores da fábrica em uma província. Suas costas pareciam estar sendo puxadas enquanto suas palmas começavam a criar bolhas devido ao calor do ferro que ela tinha que mover o dia todo. Em um canto, em cima de uma pilha de cobertores limpos, Tiago, agora com 7 anos, estava sentado em silêncio, colorindo papéis velhos com lápis de cera quebrados. O menino não falava muito desde que chegaram ali. Parecia que ele entendia que rir era um luxo que eles não podiam pagar agora. Sofia, se apresse. A encomenda do capitão precisa estar pronta antes das 5, gritou Dona Lourdes da frente. Dona Lourdes era a proprietária da lavanderia, uma mulher gorda que sempre usava um avental com estampa de girassol. Ela era o tipo de pessoa que contava cada gota de água como prejuízo. Ela acolheu Sofia não por pena, mas porque sabia que Sofia era uma trabalhadora barata, em apuros e que não reclamaria. Sim, Dona Lourdes. Só faltam 2 peças, respondeu Sofia, a voz rouca. Dona Lourdes entrou com um pequeno rádio que estava sempre grudado em seu ouvido. Mas naquela tarde, ela ligou uma pequena TV em cima do balcão que mostrava notícias da fama. Ai, veja isso, Sofia. A vida dos ricos é realmente boa. Apenas uma semana de separação e já tem festa. A futura esposa é linda, disse Dona Lourdes enquanto apontava para a tela embaçada. Sofia parou de passar a ferro. De repente, seu coração começou a bater rápido. Ela se virou lentamente para a TV. Lá, em um hotel 5 estrelas cheio de rosas brancas, estava Nuno, usando um caro terno azul marinho. Em seu braço, Isabel estava gentilmente agarrada, usando um vestido de seda que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. O repórter disse que o jovem empresário Nuno Tavares anunciou oficialmente seu noivado com Isabel, filha do conhecido magnata do setor imobiliário. A celebração, embora privada, foi chamada de casamento do ano. Sofia apertou o ferro. Seus olhos esquentaram. Não porque ela ainda amasse Nuno, mas por causa da humilhação que agora queimava sua alma. Uma semana, apenas 7 dias, foi tudo que Nuno precisou para pagar 10 anos de serviço de Sofia e substituí-la por uma mulher do nível dele diante do mundo inteiro. Na tela, Nuno sorria amplamente, como se tivesse se livrado de um grande fardo. Dizem que a ex-esposa dele era apenas uma empregada na própria casa deles, por isso foi jogada fora, acrescentou Dona Lourdes, sem saber que estava derramando vinagre em uma ferida fresca. Que pena, ela não tem mais nada. Ainda por cima foi abandonada por outra. Mas eles estavam certos, como dizem. Você não pode esconder sua verdadeira origem. Sofia baixou a cabeça.
Suas lágrimas caíram uma após a outra na camisa branca que ela estava passando, criando um pequeno som quando atingiram o ferro quente. Ela sentiu como se o mundo a tivesse cuspido novamente. A humilhação ainda não havia terminado. Não foi suficiente para Nuno apenas expulsá-la. Ele queria mostrar a Sofia que ela não valia nada. Empregada. Essa palavra era repetitiva. Sofia olhou para suas mãos, ásperas, cheias de feridas e cheirando a sabão. Ela olhou para Tiago, que agora a encarava com curiosidade. Nos olhos de seu filho, Sofia viu a esperança restante que estava se desvanecendo lentamente. Sofia sabia que, se permanecesse ali, uma lavadeira cujo salário era apenas suficiente para arroz e sal, ela seria uma empregada para sempre, como Nuno havia dito. Ela precisava parar de lamentar. A dor em seu peito se transformou lentamente em uma determinação fria. Ela se lembrou de como, na grande cozinha de Nuno, apenas suas receitas conseguiam manter os parceiros de negócios de Nuno. Ela tinha um talento que Isabel não tinha. Ela sabia como misturar sabores. Naquela noite, depois que Dona Lourdes fechou e pagou o salário ínfimo, Sofia sentou-se no chão de seu pequeno e apertado quarto alugado. Ela contou o dinheiro em sua mão. Era muito pouco, não o suficiente para comprar sapatos novos para Tiago, cujas solas já estavam soltas. Mamãe, estou com fome, sussurrou Tiago. Sofia acariciou o cabelo do filho. Sim, filho, esta noite, vamos comer algo delicioso. Sofia se levantou. Ela não foi à lanchonete. Em vez disso, ela caminhou até o mercado no final da rua. Usando quase todo o seu salário, ela comprou alguns quilos de farinha, temperos e sobras de frango com desconto. Ela voltou para a pequena cozinha, atrás da lavanderia. Usando apenas um fogareiro a gás, ela começou a preparar os ingredientes. Ela fez uma receita secreta que seu falecido pai sempre elogiava. Ela não estava apenas cozinhando para o jantar. Ela estava preparando sua arma. Na manhã seguinte, ela sabia que os trabalhadores da fábrica próxima sairiam para procurar café da manhã. Era uma aposta. Se sua comida não vendesse, ela e Tiago perderiam o lugar onde morar. Ela embrulhou o arroz em folhas de bananeira, pequenos e arrumados. Ela os colocou em um recipiente limpo. Suas mãos tremiam. Quando ela colocou o último embrulho, ela desligou o fogareiro. Ela decidiu parar de ser uma escrava de seu azar. Em seu bolso, ela ainda tinha uma última moeda. Ela a segurou firmemente. Um lembrete de que, a partir de amanhã, ela nunca mais permitiria que alguém a chamasse de empregada. 5 anos não é um período curto, mas para Sofia, cada segundo foi como esculpir em uma grande pedra que moldou sua nova identidade. O cheiro de sabão barato foi substituído pelo aroma forte e apetitoso de temperos. A cozinha apertada atrás da lavanderia ela havia deixado há muito tempo, substituída por um pequeno restaurante simples, mas limpo, com uma placa de madeira onde se lia Cozinha da Sofia. Naquela manhã, Sofia estava de pé diante de um grande fogão, mexendo uma caldeirada com movimentos firmes. Seus braços não tremiam mais de cansaço de passar a ferro, mas estavam fortes devido a milhares de horas mexendo ingredientes. Em um canto, Tiago, agora com 12 anos, estava vestindo um uniforme de ensino fundamental, ajudando a arrumar as marmitas com impressionante rapidez. Mamãe, tem mais um pedido para o escritório do Sr. Silva, relatou Tiago enquanto colava o adesivo do logotipo deles. Sofia sorriu ligeiramente. O nome do Sr. Silva aparecia frequentemente em sua pequena agenda. O homem era proprietário de uma empresa imobiliária que acabara de chegar à área. Ao contrário de outros clientes, o Sr. Silva frequentemente vinha pessoalmente apenas para provar o bacalhau à brás de Sofia e conversar sobre a gestão da cozinha. Certifique-se de que o arroz esteja soltinho, Tiago. O Sr. Silva é muito exigente, avisou Sofia. De repente, um sedã preto brilhante parou em frente ao restaurante deles. Um homem de meia idade, vestindo um barong tagalog de seda, desceu. Era o Sr. Silva. Seus olhos afiados, mas suaves, rapidamente examinaram todo o lugar antes de se concentrarem em Sofia.
O cheiro da sua comida chega até a rua, Dona Sofia, cumprimentou o Sr. Silva. Ele não se importava com o vapor quente ou com o chão um pouco escorregadio. Ah, Sr. Silva. Bom dia. O Tiago já está preparando seu pedido, respondeu Sofia educadamente enquanto limpava as mãos em seu avental branco. O Sr. Silva não saiu imediatamente. Depois de pegar seu pedido, ele sentou-se em um longo banco de madeira. Já experimentei o catering de hotéis 5 estrelas, mas nenhum tem a alma da sua comida. Tem o sabor do trabalho árduo em cada tempero. Estou procurando um parceiro para gerenciar toda a alimentação em meus projetos. Você estaria interessada em dar um salto maior? Essa pergunta fez o coração de Sofia disparar. Era a oferta que ela sonhara por 5 anos. Mas dar um salto maior também significava que ela enfrentaria novamente o mundo que a havia rejeitado, o mundo dos ricos de Lisboa. Eu sou apenas uma pessoa pequena, senhor. Não sei se consigo lidar com uma responsabilidade tão grande, sussurrou Sofia, com hesitação em sua ambição. O senhor Silva riu baixinho. Eu não estou procurando uma pessoa grande, Dona Sofia. Estou procurando uma pessoa que saiba se levantar do fundo do poço. Pense nisso, preciso da sua resposta na próxima semana. Enquanto isso, em uma luxuosa boutique em Cascais, a situação estava longe de ser calma. Nuno estava de pé ao lado de uma cadeira, o rosto tenso. À sua frente, Isabel experimentava o terceiro vestido, cujo preço era equivalente ao faturamento de um mês da cozinha de Sofia. Nuno, esta cor é tão sem graça. Quero aquele de edição limitada da coleção de Paris. Você já pediu, não é? Perguntou Isabel, os olhos fixos no espelho. Nuno respirou fundo. Nos 5 anos de seu casamento, sua vida tinha se tornado um drama cansativo. Isabel não era apenas uma socialite. Ela era um buraco negro para seu dinheiro. O status de que ele antes se orgulhava agora era como uma corda que o estrangulava. Isabel, gastamos demais este mês. A empresa precisa de fundos para um novo projeto, disse Nuno baixinho. Isabel se virou, os olhos cintilando. Então, qual é o sentido de ser senhora Nuno Tavares se eu tenho que contar moedas? Até sua mãe concorda que minha aparência é o amor próprio da família. Não me diga que você está com problemas de dinheiro, Nuno. Isso é tão vergonhoso. Nuno ficou sem palavras. A palavra vergonhoso era a arma constante de Isabel, especialmente porque Dona Leonor sempre ficava do lado da nora para manter a imagem deles. Naquela mesma noite, em seu escritório, Nuno examinava o relatório financeiro de sua empresa. Os grandes projetos dele estavam em vermelho porque os fundos estavam sendo usados para pagar as contas de cartão de crédito de Isabel. Ele massageou as têmporas. De repente, ele se lembrou de Sofia, não porque sentisse falta dela, mas porque ele se lembrava de como sua vida era estável naquela época. Sofia não pedia nada e era cuidadosa com o dinheiro, mas ele imediatamente descartou esse pensamento. Ela era apenas uma empregada, disse a si mesmo. Com as mãos trêmulas, Nuno pegou o telefone. Transfiram os fundos da conta de reserva do projeto para minha conta pessoal. Marquem como despesas inesperadas. Era um ato ilegal, mas ele não conseguia pensar em outra maneira. Vamos voltar para Sofia. Ela olhava para o cartão de visita do Sr. Silva. Ela ainda estava acordada. Ela se lembrou de sua promessa sob a chuva. Essa oportunidade não era apenas um negócio. Era a porta de volta para provar que ela não era mais a empregada que poderia ser simplesmente expulsa. Mas para conseguir o projeto, ela precisava pegar um empréstimo no banco, algo que ela evitava. Ela se levantou e começou a preencher o formulário de solicitação de empréstimo. Ela sabia que, se falhasse, perderia tudo o que havia conquistado. Mas se ela não agisse, passaria a vida inteira escondida na província. Lentamente, ela assinou o papel. Ela apostou tudo em um passo que poderia levá-la de volta ao passado doloroso. A tinta preta da caneta cara afundou no papel do contrato, deixando uma marca permanente que mudaria o curso da vida de Sofia. Quando ela respirou fundo, ela se sentiu um pouco mais leve. Aquela assinatura era um símbolo de todas as suas economias e de uma dívida bancária que a manteria acordada por um ano.
Mas quando ela levantou os olhos e viu o aceno firme do Senhor, Silva, ela soube que não deveria mais olhar para trás. Parabéns, Certa Sofia. A partir de agora, a cozinha da Sofia é a fornecedora exclusiva para todos os eventos em nossos projetos de condomínios Premium, disse o Senhor Silva. Mas lembre-se, na próxima semana é o seu primeiro teste, o jantar de caridade da Fundação Orquídea Dourada. Elas são as mulheres da mais alta sociedade da cidade. Se elas ficarem satisfeitas, seu negócio nunca ficará sem clientes. Sofia sorriu forçadamente, mesmo estando nervosa. Eu darei tudo de mim, Senhor. Você não se envergonhará da minha comida. Chegou o dia da celebração. O salão de um hotel elegante estava decorado com flores. Sofia vestia seu novo uniforme, uma blusa branca com um pequeno bordado de seu logotipo, combinada com calças pretas e um avental cinza moderno. Atrás da longa mesa do buffet, ela liderava sua equipe de 3 pessoas. Tiago, que ela havia trazido para ajudar nas tarefas administrativas, estava parado não muito longe, cheio de orgulho enquanto observava sua mãe. Exatamente às 19h, os convidados começaram a chegar. O cheiro de perfume caro lembrou Sofia do aniversário na casa de Nuno, 5 anos atrás. Ela tentou suprimir o trauma que de repente retornava, e de repente seu coração quase parou. No meio dos convidados, surgiu uma mulher com um coque alto e vestindo um vestido de seda dourado. Era Dona Leonor. A mulher mais velha caminhou de cabeça erguida. Ela se aproximou da mesa do buffet, pegou um prato e provou a sopa de cogumelos feita por Sofia. Em um instante, seu rosto azedou. Ela largou a colher com um tilintar alto. Que tipo de sopa é essa? Insossa e com muita pimenta, disse Dona Leonor em voz alta. Quem fez isso? Não quero que nossa fundação pague por comida de lanchonete. Sofia respirou fundo. Antes ela teria pedido desculpas imediatamente. Mas agora ela deu um passo à frente, de cabeça erguida. Posso ajudar em algo, senhora? Perguntou ela com voz calma. Dona Leonor se virou, pronta para cuspir insultos. Mas quando seus olhos se encontraram, ela parou. Sofia, sussurrou ela, com uma mistura de choque e desprezo. Por isso o sabor é assim. Você ainda é uma empregada. Só trocou de patrão. Ela se virou para suas amigas. Minhas amigas, não esperem muito da comida esta noite. A fornecedora é a antiga empregada da minha casa que foi expulsa por negligência. Os convidados começaram a sussurrar. O rosto de Sofia esquentou, mas ela não vacilou. Senhora Leonor, disse Sofia claramente, o que fez o riso da velha parar. A qualidade da minha comida passou por uma avaliação rigorosa da gestão do Sr. Silva e da fundação. Se não é do seu gosto, é seu direito. Mas gostaria apenas de lembrar que o contrato de catering desta noite está sob minha empresa legal, não como empregada de Nuno. Sofia se aproximou, olhando nos olhos de Dona Leonor. Antes, você me expulsou por causa de um cálice. Agora estou aqui por causa da minha capacidade. Se você tiver alguma reclamação, pode conversar com o Sr. Silva. Acho que ele está a caminho. Ao ouvir o nome do Sr. Silva, o rosto de Dona Leonor mudou ligeiramente. Ela sabia quem era o Sr. Silva, um gigante do setor imobiliário que até seu próprio filho, Nuno, estava tentando abordar. Como ousa me responder? Disse Dona Leonor, tremendo. Estou apenas defendendo minha profissão, senhora, respondeu Sofia com um sorriso frio. Por favor, experimente os outros pratos. Tenho certeza de que muitos outros convidados gostarão. Dona Leonor foi forçada a ficar em silêncio. Ela bufou e saiu. Tiago se aproximou da mãe. Você é incrível, mamãe, sussurrou ele. Sofia acariciou o cabelo do filho. Ela sabia que era uma pequena vitória, mas era apenas o começo. Dona Leonor certamente contaria a Nuno. Os 5 anos de paz dela haviam chegado ao fim. Naquela noite, a caminho de casa, ela pegou o telefone e procurou o endereço do novo escritório de Nuno Tavares na Bonifácio Global City. Ela pegou um cartão de visita do seu painel, de uma empresa de serviços de limpeza que procurava contratos naquele edifício.
Sua mente estava decidida. Ela ligou para o número e agendou uma reunião para apresentar uma proposta, mesmo que isso significasse que ela invadiria o território de Nuno todos os dias. O escritório de Nuno, que geralmente era preenchido com o cheiro de charutos caros e silêncio, foi subitamente quebrado pelo estrondo de pastas na mesa. O que é isso, Ricardo? Porque o consórcio internacional recusou nossa proposta. Nós demos o preço mais baixo, gritou Nuno. Ricardo respirou fundo. Senhor, eu já o avisei várias vezes. Os fornecedores que o senhor escolheu têm um mau histórico bancário. O consórcio valoriza mais a integridade do que o preço. Integridade? Bobagem. Nuno se aproximou, apontando para o rosto de Ricardo. Você é apenas meu assistente. Seu trabalho é seguir minhas ordens, não me ensinar. Você esqueceu quem te paga? Ricardo permaneceu em silêncio. Aquelas palavras eram mais afiadas do que qualquer faca. Só então ele percebeu que, aos olhos de Nuno, a lealdade era apenas uma forma de servidão paga. Se o senhor acha que não sou mais útil, disse Ricardo baixinho, talvez este seja meu último dia. Estou pedindo demissão. Senhor Nuno, vá embora. Vamos ver quem vai contratar um assistente que se mete onde não é chamado, gritou Nuno enquanto Ricardo saía. Mas quando a porta se fechou, o silêncio era ensurdecedor. Nuno sentou-se em sua cadeira. O fracasso deste projeto significava a perda de bilhões de pesos em depósito que ele havia tirado dos fundos da empresa. Em casa, a situação piorou. Isabel estava cercada por sacolas de compras. Nuno, querido, veja esta bolsa de edição limitada. Isabel, devolva tudo isso, disse Nuno sem emoção. A empresa está afundando. Precisamos economizar. O rosto de Isabel ficou sarcástico. Economizar? Você está louco. Eu tenho uma reputação a zelar. Se você não pode sustentar meu estilo de vida, por que se casou comigo e jogou fora sua esposa que era apenas uma empregada? As palavras de Isabel atingiram Nuno. Ele havia jogado fora Sofia, que era econômica, por Isabel, que era extravagante. Agora, ele estava preso em sua própria arrogância. Uma grande briga irrompeu, piorando ainda mais a rachadura em seu casamento. Do outro lado da cidade, em uma moderna sala de conferências, Sofia estava diante do Sr. Silva. Sofia usava um blazer elegante que demonstrava sua autoridade. Sua transformação é notável, Sofia, elogiou o Sr. Silva. Agora, para ser uma empresária verdadeiramente respeitada, você precisa fazer o inesperado. O senhor quer dizer que preciso comprar empresas em falência? Perguntou Sofia. Exatamente. Há uma pequena empresa de logística prestes a falir. Se você a comprar, poderá controlar sua própria cadeia de suprimentos. Seus custos diminuirão e seus lucros aumentarão. Após a reunião, enquanto Sofia caminhava pelo lobby, ela viu um rosto familiar. Ricardo, o ex-assistente de Nuno, estava sentado em um banco, olhando tristemente para seu currículo. Sofia hesitou por um momento, mas ela também se lembrou que Ricardo era quem frequentemente dava comida secretamente a Tiago antes. Sofia se aproximou. Ricardo ficou surpreso. Senhora Sofia, ouvi dizer que o senhor não trabalha mais para Nuno, disse Sofia. Ela sentou-se ao lado de Ricardo. É isso mesmo, senhora. O senhor Nuno mudou, ou talvez eu só tenha visto suas verdadeiras cores agora, respondeu Ricardo tristemente. As informações de Ricardo sobre a situação de Nuno eram uma arma valiosa. Sofia pegou um cartão de visita de sua bolsa com um novo logotipo. Grupo Sofia. Ricardo, preciso de alguém que conheça as operações de uma grande empresa, mas que seja leal. Se estiver interessado, venha ao meu escritório amanhã. Ricardo aceitou o cartão, tremendo. Naquela noite, Sofia ligou para um corretor de imóveis. Olá, você sabe se o espaço comercial ao lado do escritório do Grupo Tavares está à venda ou para alugar? Quero abrir a filial principal do meu catering lá mesmo, disse Sofia, cheia de determinação.
Ela sabia que era um passo perigoso e provocador, mas era hora de enfrentar. Ela queria que Nuno visse cada sucesso dela todos os dias. 10 anos é tempo suficiente para uma árvore crescer. Mas para Sofia, 10 anos foram como uma longa respiração que ela prendeu debaixo d'água. Agora, ela estava livre para respirar no topo de seu próprio edifício. Sofia estava de pé atrás do vidro, observando toda a baixa. O que ela vestia não eram mais roupas encharcadas, mas um terno de negócios de primeira linha. A porta se abriu lentamente. Ricardo entrou, não mais um assistente amedrontado, mas seu leal e eficiente diretor de operações. Dona Sofia, os documentos para o leilão de amanhã estão prontos, disse Ricardo. O Grupo Tavares foi oficialmente declarado falido. Todas as suas propriedades, incluindo a mansão em Cascais, serão leiloadas na próxima semana. Sofia se virou. Como está Nuno? Ele tentou apelar, senhora, mas nenhum banco quer fiançá-lo. Isabel, por sua vez, foi vista em Bali com outro homem. Parece que ela transferiu as joias restantes antes que fossem confiscadas. Nuno está sozinho agora. Sofia não sentiu alegria, mas um estranho vazio. Dona Leonor teve a saúde debilitada. Ela ainda está na mansão, tentando manter a dignidade, mesmo com os cobradores do lado de fora do portão. De repente, um adolescente alto entrou. Era Tiago, agora com 17 anos, vestindo um uniforme de uma escola internacional. Seu rosto era uma mistura da gentileza de Sofia e da mandíbula forte de Nuno. Mas seu olhar era mais frio e mais velho para sua idade. Esmague-os, mamãe, disse Tiago. A voz era baixa, mas cheia de ênfase. Não lhes dê nem um azulejo para dormir. Eles não tiveram pena de nós quando estávamos congelando na parada de ônibus. Sofia olhou para o filho, com uma preocupação oculta. Tiago crescera inteligente, mas ela sabia que havia criado um jovem cujo coração estava cheio das sombras da vingança. Tiago, o negócio não é apenas sobre destruir, disse Sofia. Para eles não é negócio, mamãe. É sobre dignidade, respondeu Tiago rapidamente. Você se lembra do que aquele homem disse? Ele disse, você é apenas uma empregada. Agora, vamos deixar o senhorito saber como é ser expulso por alguém que ele chamou de lixo. Sofia permaneceu em silêncio. Ela viu seus reflexos no espelho. Eles pareciam poderosos, mas por dentro, ela ainda ouvia o som do cálice quebrado. Ela temia que, se seguisse o desejo de Tiago, perderia sua identidade, o que a diferenciava dos Tavares. Naquela tarde, Sofia se encontrou com o Sr. Silva. Parece que você está hesitante, Sofia, disse o homem mais velho. Só estou pensando, senhor, se comprar aquela casa realmente curaria minha ferida ou apenas me prenderia ainda mais ao passado, sussurrou Sofia. O Sr. Silva sorriu. A casa é apenas cimento e pedra, Sofia. O que você realmente está comprando é paz para o seu futuro, mas tenha cuidado se você a comprar apenas para exibir seu poder. Você não seria diferente de Nuno. Compre porque é a decisão certa para o negócio, não por vingança. A caminho de casa, Sofia passou pela mansão em Cascais. Os portões antes imponentes estavam desbotados. Atrás deles, ela viu a sombra de Nuno sentado na varanda, parecendo desleixado. Ao chegar em casa, Sofia ligou para seu advogado. Quero que você prepare os fundos para o leilão da casa em Cascais, disse ela. Mas não use o nome do grupo Sofia ou meu nome. Use a empresa de fachada que criamos em Singapura. Quero que eles percam a casa sem saber quem a comprou até o último momento. Naquela manhã, o sol no escritório do grupo Sofia era como uma luz no palco para uma peça que estava prestes a entrar em um novo ato. Sofia olhava para uma pasta com o logotipo da Luso Capital, a empresa de fachada que ela havia criado. Dentro estava um pedido de empréstimo de bilhões. O nome do solicitante, Nuno Tavares. Ele já assinou os acordos preliminares, senhora, disse Ricardo. Ele está pronto para apresentar esta tarde. Ele está desesperado. O banco já começou a confiscar algumas de suas propriedades. Ele sabe quem é o verdadeiro proprietário da Luso Capital? Perguntou Sofia. De acordo com suas instruções,
O proprietário permanece anônimo. Ele pensa que eu sou o representante de um consórcio de Singapura, respondeu Ricardo. De repente, a porta se abriu. Tiago entrou, o rosto tenso. Você não vai emprestar dinheiro a ele, vai, mamãe? Isto é negócio, Tiago. Às vezes, precisamos nos aproximar para ver mais claramente a queda de nosso inimigo, ou talvez você ainda sinta algo por ele, disse Tiago sarcasticamente. Você esqueceu aquela noite? Você esqueceu como meus sapatos foram destruídos porque andamos na chuva? Você esqueceu o anel da vovó que Dona Leonor levou? Eu não esqueci um segundo daquela noite, Tiago, cortou Sofia. A voz dela fez a sala parar. Mas eu também aprendi que a queda mais dolorosa não é quando você não tem dinheiro, mas quando você precisa entregar a coisa que mais ama à pessoa que mais odeia. E é isso que estou preparando para ele. Enquanto isso, na mansão em Cascais, Dona Leonor estava deitada no sofá enquanto Nuno olhava para a pilha de contas. Isabel entrou. Nuno, conversei com um agente. Há um colecionador que quer comprar esta casa em dinheiro. Podemos pagar as dívidas e nos mudar para um pequeno apartamento em Bali. Esta é a casa de nossos ancestrais, Isabel, gritou Nuno. Que ancestrais? Isso só prova que você é um fracasso, insultou Isabel. Há muitas lembranças ruins aqui. Foi aqui que seu filho quebrou o cálice, e sua mãe precisa de um hospital melhor. Tenho uma reunião com a Luso Capital esta tarde, sussurrou Nuno. Se o empréstimo for aprovado, não precisaremos vender a casa. Você está sonhando. Isabel riu. Venda logo, Nuno, antes que o banco tome tudo sem nos dar um tostão. Naquela tarde, no lobby do Grupo Sofia, Nuno esperava. No andar de cima, Sofia o observava pela câmera de segurança. Ela viu o homem antes arrogante agora parecendo frágil. Mas qualquer pena desapareceu quando ela se lembrou do medo no rosto de Tiago. Sofia pegou o interfone. Ricardo, diga ao Sr. Tavares que aprovaremos o empréstimo, mas há uma condição. Qual é, senhora? Perguntou Ricardo. Sofia olhou para uma foto de Tiago em sua mesa. Diga a ele que a garantia não são apenas as propriedades de sua empresa, mas o título da mansão em Cascais. Se ele não conseguir pagar a primeira parcela em 3 meses, a casa será automaticamente nossa, sem qualquer processo judicial. Era a isca. Ela sabia que Nuno estava desesperado e ainda arrogante, pensando que poderia se recuperar em 3 meses. Este era o começo da queda que ele mesmo assinaria. O título de propriedade estava frio na palma da mão de Sofia. Nele estava escrito o endereço da mansão em Cascais. O nome do proprietário não era mais Nuno Tavares, mas Luso Capital. Atrás dos documentos havia apenas um nome, Sofia. 10 anos atrás, ela saiu daquele portão quase descalça. Agora, ela era dona da terra onde aquele portão estava. O processo de venda e arrendamento está concluído, senhora, relatou Ricardo. O senhor Tavares já assinou o contrato de arrendamento. Ele pensa que o investidor é muito gentil por permitir que ele permaneça lá como inquilino. Ele não suspeitou. Ele estava muito ocupado evitando outros cobradores. Para ele, a Luso Capital era um anjo que desceu do céu. Na mansão, o ar estava pesado, cheirando a remédios e desesperança. Dona Leonor estava deitada na cama. O rosto antes altivo agora estava enrugado e pálido. Nuno, onde estão meus remédios? Perguntou Dona Leonor baixinho. Isabel está a caminho. Comprando, respondeu Nuno, embora soubesse que Isabel não voltaria. Ela não voltava há 2 dias. De repente, a campainha tocou. Um técnico estava na porta. Boa tarde, senhor. Sou da Luso Capital. Vim apenas inspecionar os canos nos fundos da casa. Nuno concordou, sentindo vergonha de que sua própria casa estivesse sendo inspecionada por outros. O que ele não sabia era que o técnico tinha uma pequena câmera conectada a um tablet no escritório de Sofia. Sofia via tudo. Nuno triste, Dona Leonor fraca. Mamãe, por que você ainda lhes dá tempo? Perguntou Tiago, parado na porta. Por que não os expulsamos agora? Deixe-os saber quem é o verdadeiro proprietário. Expulsá-los agora apenas os fará vítimas. Tiago,
disse Sofia. Eu quero que Nuno sinta a incerteza. Eu quero que ele saiba que cada respiração dele naquela casa ele deve a alguém que ele não conhece. Mas Dona Leonor está doente, mamãe. Se ela morrer antes de saber quem somos, isso não é justo, disse Tiago friamente. Sofia ficou chocada. Seu filho estava mais sedento por vingança do que ela. Volte para o seu quarto, Tiago. Estude. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ela sentia pena de Dona Leonor. Ela não queria ser a causa da morte de alguém. Ela ligou para Ricardo. Ricardo, envie uma enfermeira de nossa fundação para a mansão amanhã. Diga a Nuno que faz parte do serviço da Luso Capital. Mas dê uma ordem especial à enfermeira. Ela deve me relatar cada palavra que Nuno e Dona Leonor disserem dentro daquela casa. Com essa decisão, Sofia se meteu em problemas ainda mais profundos. Ter um espião dentro de casa era um grande risco, mas seu desejo de controlar cada batimento cardíaco naquela mansão era mais forte do que sua cautela. O relatório da enfermeira estava na mesa de Sofia, mas ela não conseguia lê-lo. Havia um amargor em sua garganta, o amargor que se sente quando a tão esperada vingança tem gosto de vinagre. Não traz satisfação. Ricardo entrou com uma pasta grossa. A senhora precisa ver isso, senhora, disse ele. Informações do ex-contador do Grupo Tavares. Não é apenas falência, senhora. É crime. Nuno Tavares desviou milhões para contas offshore e sonegou impostos. Se isso chegar ao serviço de finanças, ele irá diretamente para a prisão. Sofia abriu a pasta. Estava cheia de evidências de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e manipulação dos fundos de aposentadoria dos funcionários. Tudo apenas para apoiar o estilo de vida extravagante e insano de Isabel. Se isso chegar ao serviço de finanças, disse Ricardo. Agora, disse Ricardo, Nuno Tavares não perderá apenas a casa. Ele irá direto para a prisão. O botão que destruiria a vida de Nuno estava nas mãos de Sofia. Apenas uma ligação, mas ela hesitou. Se o governo o prendesse, ele não sentiria o verdadeiro peso de sua culpa em relação a Sofia. Esmague-o agora, mamãe. O que você está esperando? Tiago reapareceu, cheio de raiva. Ele roubou o dinheiro de outras pessoas apenas para comprar bolsas para aquela mulher, enquanto nós dividíamos um prato de arroz. Envie isso para o serviço de finanças. Eu quero vê-lo algemado. Tiago, ouça, disse Sofia. Se ele for para a prisão agora, ele sentirá apenas sofrimento físico. Ele não sentirá a verdadeira destruição da dignidade. Eu quero que ele sinta que ainda há esperança. Eu quero que ele se esforce para pagar a primeira parcela. E no momento em que ele pensar que está perto de ser salvo, Sofia parou. Seus olhos ficaram frios. É aí que eu mostrarei quem realmente está no controle de sua vida. Tiago entendeu o plano mais lento e doloroso de sua mãe. Naquela noite, Sofia pegou um pedaço de evidência, uma transferência bancária para Isabel dos fundos de aposentadoria, e a colocou em um envelope simples, sem nome. Ela escreveu o endereço da mansão. Ela não o enviaria para a polícia. Ela o enviaria para Nuno mesmo. Um medo psicológico que não o deixaria dormir, fazendo-o pensar quem sabia seu segredo sombrio. Um passo perigoso, mas para Sofia era o começo do verdadeiro jogo de gato e rato. O som da harpa no salão de baile do Hotel 5 Estrelas deveria ser calmante. Mas para Sofia era como o tambor de guerra. Esta noite era o palco onde ela terminaria seu disfarce por trás da Luso Capital. Você está pronta, Sofia? Perguntou o Sr. Silva. Seu rosto está calmo, mas seus olhos mostram uma tempestade que você está contendo. Estou apenas pensando no envelope que enviei ontem à noite, senhor, sussurrou Sofia. Ver uma pessoa tremendo de medo é mais cansativo do que eu pensava. Porque você ainda tem consciência, respondeu o Sr. Silva. De repente, Ricardo entrou, seguido por um homem familiar. Nuno Tavares. Magro, com roupas amassadas e olhos paranoicos, procurando quem havia enviado o misterioso envelope. Ricardo o apresentou a Sofia. Senhor Tavares, disse Ricardo, deixe-me apresentar a você a proprietária majoritária da Luso Capital e CEO do Grupo Sofia. Nuno sorriu,
pronto para apertar a mão. Mas quando Sofia se virou e olhou para ele nos olhos, o sorriso desapareceu. Nuno empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Sofia, ele disse quase em um sussurro. Boa noite, Nuno, cumprimentou Sofia calmamente. Fico feliz em vê-lo ainda usando seu terno. O ambiente ficou frio. A humilhação de ser salva pela mulher que ele havia insultado e expulso como empregada se transformou em uma raiva explosiva. Que bobagem é essa? Gritou Nuno de repente. Senhor Silva, o senhor não conhece essa mulher? Ela é minha ex-esposa que eu expulsei porque era inútil. Ela é apenas uma empregada. Como ela conseguiu uma empresa tão grande? Com certeza ela o enganou. Ela conseguiu essa riqueza por meios sujos. Sofia olhou para o homem à sua frente, não mais magoada, mas com pena. Nuno, disse Sofia firmemente, suas acusações são infundadas e vergonhosas. O senhor Silva é testemunha de como eu rastejei, vendendo marmitas na beira da estrada enquanto você se deleitava com Isabel. Mentirosa, gritou Nuno. Não acreditem nela, senhor Silva. Ela é má. O senhor Silva interveio. Senhor Tavares, cale-se. Conheço Sofia há 10 anos. Vi cada gota de suor dela. Se há alguém sem integridade aqui, é o homem que insulta a mãe de seu próprio filho, apenas por sua honra apodrecida. Nuno ficou envergonhado. Ele viu que todos o olhavam com desprezo. Esta conversa acabou, disse Sofia friamente. Ricardo, cancele todas as negociações sobre o empréstimo do Grupo Tavares. Se o senhor Tavares acha que o dinheiro de uma empregada é muito sujo, ele certamente não se importará se amanhã de manhã meus advogados começarem a confiscar a mansão em Cascais. Nuno ficou chocado. A ameaça o atingiu. Sofia virou as costas. Não queria mais ver o rosto de Nuno. Ela se afastou. O sucesso não trouxe satisfação. Ela enviou uma mensagem de texto para Ricardo. Ricardo, entre em contato com o agente de Isabel. Diga que compraremos informações sobre suas contas bancárias secretas pelo dobro do preço. O vento na varanda estava frio, mas não tão frio quanto o olhar de Sofia. Atrás dela, a voz do Sr. Silva ecoou no salão de baile. Senhor Tavares, a integridade não é medida pelo passado, mas por como você trata as pessoas que você considera inferiores a você. E esta noite, você mostrou sua verdadeira natureza. O Sr. Silva continuou. A partir deste momento, todo o apoio, fundos e conexões do meu consórcio são retirados do Grupo Tavares. Eu não faço negócios com um homem cuja dignidade é mais frágil do que um cálice quebrado. Sofia ouviu os passos de Nuno saindo, seguidos por risos. O sucesso vinha com um vazio. 2 horas se passaram. Nuno chegou à mansão, ofegante. O que ele encontrou foi ainda mais doloroso. Isabel, cercada por 3 malas, pronta para partir. Isabel, estou saindo. Nuno, respondeu Isabel, cheia de desprezo. Ouvi o que aconteceu. Toda Lisboa sabe que o Grupo Tavares acabou. Você acha que eu ficaria aqui para ser uma mendiga com você? Eu fiz tudo por você, gritou Nuno, chorando. A culpa é sua por ser tão estúpido por me amar, Isabel riu. Eu preciso de um homem que possa sustentar meu estilo de vida, não um homem de quem sua ex-esposa sente pena. A propósito, não me procure. Eu tenho um novo investidor em Bali, mais homem do que você. Isabel saiu. Nuno desabou no chão de mármore frio, no mesmo lugar onde havia expulsado Sofia. O karma havia chegado sem aviso. No escritório do Grupo Sofia, era 00:30. Ricardo entrou. Senhora, Isabel já foi embora. O Sr. Silva cortou todas as linhas de crédito de Nuno. Amanhã, a queda do Grupo Tavares será notícia. Como está Dona Leonor? Perguntou Sofia. Ela ouviu a briga. A pressão dela está alta. Ela está procurando pela senhora, mamãe. Parece que ela percebeu que a senhora foi a única que cuidou dela fielmente. Senhora, tem mais uma coisa, disse Ricardo. A mente de Nuno não está mais estável. Ele precisa de ajuda médica. Precisamos ter cuidado, Ricardo, disse Sofia. Prepare o carro para amanhã.
Eu irei à mansão. Sozinha. Mas, senhora, é perigoso, Ricardo tentou argumentar. Preciso encerrar este capítulo com minhas próprias mãos, Ricardo, não como proprietária da Luso Capital, mas como a mulher que ele uma vez destruiu. Sofia pegou uma foto antiga de seu cofre, a foto do casamento deles. Ela a colocou em sua bolsa. Voltar para aquela casa era um risco, mas ela precisava enfrentá-lo antes que a verdadeira tempestade chegasse. A manhã estava cinzenta. Na mão de Sofia, ela segurava uma pasta azul contendo a ordem de execução para expulsar os moradores da mansão em Cascais. 10 anos atrás, ela estava do outro lado de um papel como este. Agora, ela segurava a caneta. Tiago entrou, vestido de preto. É hora, mamãe. O carro está pronto. Tem certeza de que quer vir, Tiago? Não será uma cena agradável. Eu quero ver o rosto dele, mamãe. O rosto dele quando ele souber que a empregada que ele expulsou agora é dona do teto sobre sua cabeça. O carro parou em frente ao portão preto desbotado. Na varanda, Nuno estava sentado. Ele parecia 10 anos mais velho. Quando ele viu Sofia, não havia raiva em seus olhos, apenas vazio. Você está aqui para celebrar sua vitória? Perguntou ele. Ricardo colocou a pasta azul na mesa. Em nome da Luso Capital e do Grupo Sofia, informamos que seu contrato de aluguel temporário terminou. Vocês têm 2 horas para desocupar este local. Uma risada amarga escapou de Nuno. 2 horas. Minha mãe está morrendo lá dentro. Sofia, para onde eu a levarei? Eu não tenho dinheiro. Isabel me deixou, levou tudo. Não foi isso que você fez conosco? 10 anos atrás, respondeu Sofia. Você nos expulsou em poucos minutos, no meio da chuva, enquanto Tiago estava apavorado. Eu errei, Sofia. Fui cegado pelo ego, sussurrou Nuno. O erro não dura 10 anos. Nuno, disse Sofia com acidez, durante 10 anos, você nunca se perguntou se seu filho ainda estava vivo. Você estava muito ocupado construindo um castelo de areia com aquela mulher. Tiago se virou para o pai. Olhe para mim. Nuno não conseguiu olhar. 2 horas, Nuno. Arrume seus pertences pessoais. Apenas roupas. Todos os itens desta casa agora são propriedade da empresa como pagamento de sua dívida. Sofia virou as costas, mas parou ao ouvir um gemido fraco de dentro. Dona Leonor. Uma guerra se travou dentro dela. Mamãe, vamos embora, disse Tiago, percebendo a hesitação da mãe. Sofia olhou para Nuno, que agora estava chorando. O sucesso não curou sua ferida. Ela respirou fundo. Ricardo, chamou Sofia. Cancele a ordem de cortar a eletricidade. Chame uma ambulância do nosso hospital. Eles devem levar a paciente idosa para uma enfermaria semi-privada em nossa fundação. Ela olhou para Nuno. Mas certifique-se de que a conta do hospital seja enviada em nome de Nuno Tavares como uma dívida pessoal que ele pagará trabalhando em nosso armazém como carregador a partir da próxima semana. Tiago ficou chocado. Mamãe, por que você lhe daria um emprego? Ela não respondeu a Tiago. Ela olhou para Nuno. Ela sabia que ser carregador para um ex-CEO arrogante era uma punição mais lenta e dolorosa do que ser um mendigo. Era a maneira dela de fazer Nuno sentir todo o peso que ela carregou como empregada. O chão de mármore estava desbotado. Sofia estava no lugar exato onde havia se ajoelhado 10 anos antes. Atrás dela estava Tiago, os olhos ainda ardendo de raiva. Nuno entrou, vestindo uma camiseta velha e amarelada. Quando seus olhos se encontraram, tudo desabou para ele. Ele de repente se ajoelhou aos pés de Sofia. Sofia, por favor, ele chorou. Não nos expulse agora. Minha mãe não vai aguentar. Farei qualquer coisa, serei seu escravo. Mas deixe-nos ficar na pequena casa dos fundos. Sofia olhou para o homem que ela uma vez amou. Você se lembra do que me disse aqui mesmo? 10 anos atrás, Nuno. Você me chamou de empregada. Você disse que eu não era digna de segurar coisas valiosas. Você me viu não como uma pessoa, mas como lixo. Mamãe, não o ouça, disse Tiago. Ele está apenas com medo de passar fome. Trabalhar no armazém não é uma oferta. Nuno, disse Sofia profissionalmente.
É a única maneira de você pagar pelo tratamento da sua mãe. A partir de amanhã, às 5 da manhã, você se apresentará a Ricardo no armazém. Você carregará sacos de arroz para os orfanatos. Se você se atrasar 1 minuto, a ambulância buscará sua mãe e a levará para a instalação pública mais barata. Sofia virou as costas. Ricardo, dê a ele o uniforme de carregador mais gasto e instale uma câmera de segurança nos fundos da casa. Eu não quero que ele mova nada para lá. Ao entrar no carro, Sofia pegou o telefone e enviou uma mensagem para a enfermeira de Dona Leonor, uma ordem que Ricardo ou Tiago não conheciam. Dê a Dona Leonor os melhores medicamentos e cuidados. Mas não diga que veio de mim. Diga que é um procedimento padrão. Sofia sabia que estava brincando com fogo. Ela estava tentando manter sua identidade no meio do mar de vingança que ela mesma havia criado. O céu de Sintra estava claro. Sofia dirigia em direção a um belo lar de idosos nos arredores da cidade. Em um quarto, Dona Leonor estava sentada em uma cadeira de rodas. Quando ela viu Sofia, ela chorou. Sofia, ela disse roucamente. Por que você ainda está aqui? Por que você ainda paga por tudo isso para uma velha que te abandonou? Estou aqui para fechar este capítulo, senhora, respondeu Sofia. Eu faço isso para que Tiago saiba que sua mãe não permitiu que a raiva a transformasse em um monstro. Eu faço isso pela minha própria dignidade. Eu errei, Sofia, a velha chorou. Isabel levou tudo, e Nuno. Você sabe onde ele está? Ele saiu do armazém há uma semana. Ele não aguentou a humilhação. Ele escolheu seu próprio caminho. Sofia saiu com uma sensação de alívio. Ela perdoou, mas não voltaria. A caminho de casa, em um semáforo em Cascais, Sofia viu um homem desleixado pedindo esmolas aos carros. Quando ele se aproximou da janela deles, seu coração quase parou. Nuno, com a pele queimada de sol, os olhos vazios. Ele encostou a mão suja na janela, sem saber que por trás dela estava a mulher que ele uma vez havia rejeitado. Ele bateu. Esmola, por favor. Apenas para comer. Sofia parou Ricardo. Ela apenas olhou para a mão trêmula de Nuno no vidro. Ela não abriu a janela. Ela não deu dinheiro. Ela sabia que a ajuda apenas prolongaria a punição que o destino lhe estava dando. A luz ficou verde. O carro seguiu em frente, deixando Nuno no meio da estrada que ele antes possuía. Tudo havia terminado. Nuno não era mais seu inimigo. Ele era apenas um estranho. Naquela noite, na varanda de sua nova e moderna casa, Tiago saiu com 2 xícaras de chocolate quente. Ricardo me contou sobre o papai, disse Tiago. Você está feliz em vê-lo assim, mamãe? Feliz não é a palavra certa, Tiago. Eu me sinto livre. Por 10 anos, carreguei Nuno em minha mente. Hoje, quando o vi na rua, ele se foi. Estamos livres. Tiago abaixou a cabeça. Eu queria que ele morresse de fome antes. Sofia abraçou o filho. Nós vencemos, filho. Temos um ao outro e temos uma dignidade que nenhum cálice pode comprar. Tiago tirou algo do bolso, um pequeno pedaço de porcelana quebrada que ele havia guardado por 10 anos. O pedaço do cálice. Com um movimento firme, ele o soltou da varanda, deixando-o cair e desaparecer na escuridão. Acabou, mamãe, sussurrou Tiago. Sofia sorriu, um sorriso verdadeiro pela primeira vez. Em uma decisão que surpreendeu muitos, Sofia decidiu vender seu império de logística e usar o dinheiro para construir uma fundação para crianças vítimas de famílias desestruturadas. Uma decisão financeiramente perigosa, mas ela não tinha mais medo. Ela sabia que poderia se levantar de qualquer queda. Ela fechou a porta da varanda e a trancou. Ela escolheu não mais vigiar. Ela escolheu confiar na vida, mesmo que o perigo do passado batesse novamente, sempre estivesse lá na escuridão da noite. A história de Sofia nos lembra que a verdadeira dignidade não reside na riqueza material, mas em como nos levantamos erguidos depois que o mundo tenta nos esmagar. A vingança mais elegante não é nos tornarmos monstros como aqueles que nos machucaram, mas crescermos tão alto que a sombra do passado não possa mais nos alcançar, porque o sucesso com humanidade é a forma mais verdadeira de justiça.
Não permita que o insulto de outros defina quem você é. Use-o como combustível para provar que todos têm o direito de brilhar. Obrigado por testemunhar esta jornada. Que você sempre encontre a força para se levantar de cada tempestade. E até a próxima, no palco mais brilhante da vida.